Chegamos, estamos aí começando o Fox Sports Rádio. Você que está em casa nos assistindo já sabe, manda suas mensagens via Twitter, pela hashtag FS Rádio Brasil e mandem também seus WhatsApp pra gente, 011 99390 4545 e hoje fazendo o programa com a gente aqui, au, Edmundo é animal. Então vamos começar hoje falando desse jogão, né, Edmundo? Hoje tem Vasco e Corinthians em São Januário. Oh, jogo sempre difícil. E pelo que a gente viu contra o Grêmio domingo, Edmundo, o jogo que o Vasco está preocupado mesmo é contra o Corinthians, né? Porque pouparam o Luiz Fabiano contra o Grêmio para jogar hoje. Então, acho que o foco, né? Eu acho que foi a semana que a gente falou que o Eurico falou que em São Januário tem que ganhar todos os jogos. É obrigação ganhar em casa. O Vasco, o estádio de São Januário já foi o maior aliado do Clube de Regata Vasco da Gama, né? Do time. E a sua torcida também, que está fazendo a sua parte, está lotando o estádio. Eu entendo que nesse início de campeonato, dessas primeiras 5 rodadas, é o confronto mais difícil para ambos. Tanto para o Vasco quanto para o Corinthians. Para o Vasco porque encara um dos mais regulares da temporada, o que menos perdeu, 17 jogos sem perder e com uma consistência tática muito boa, que é o time do Corinthians. E pro Corinthians também pega um time que vai jogar em casa com 100% de aproveitamento, que a torcida tá apoiando. Então é um jogo bem difícil. O Campeonato Brasileiro, ontem tivemos Fluminense e Atlético Paranaense, foi difícil. Hoje Sport e Flamengo, não dá para arriscar quem vai ganhar. Curitiba e Palmeiras, muito menos. Então assim, tem sempre essa rivalidade, essa peculiaridade no Campeonato Brasileiro, que os jogos são sempre muito difíceis. Mas se o Vasco conseguir realmente fazer do estádio de São Januário um caldeirão, ele pode conquistar todas, ou a maioria das vitórias, jogando no seu estádio e chegar numa posição legal na tabela. Ô Pascoal, nós estamos vendo aí, esse Corinthians e Vasco, foi o Corinthians em 2015. 1-1, e o jogo que o Corinthians se tornou campeão brasileiro. Agora, o Eurico quer que ganhe todos os jogos em São Januário. E o Corinthians, Pascoal? O Corinthians vem completo? Não, o Corinthians vem com alguns desfalques. Vem com o Paulo Roberto na lateral direita, porque o lateral reserva, o Léo Príncipe, também está machucado. O Fagner está na seleção? E o titular está na seleção brasileira, que é o Fagner. Vem com o Pedro Henrique na zaga, uma outra... o Pedro Henrique já tem jogado algumas partidas em lugar do Balbuena, que foi cortado também da seleção do Paraguai. O Guilherme Arana na lateral esquerda, no mais, o Pablo na quarta zaga. No meio-campo, o Maicon conseguiu se recuperar de uma dor que tinha na perna e vai começar o jogo. E aí entram duas novidades. O Marquinhos Gabriel aberto pela direita e o atacante, o Cleison Romero, aberto pela esquerda. Então, o Corinthians tem... Joga o Cleison Romero. O Cleison, não. O Cleison que veio da Ponte. O Cleison que veio, não o Cleiton. Confundo com o Cleiton. Clayton. É Cleison e... Não, o que veio da Ponte é Cleison ou Clayson? Não, Cleison. E o outro que veio já do Atlético, que era do Figueirense, é Cleiton. Mas, Pascoal, eu te convido a chamar o jogador de Clayton. Sabe por quê? Se você disser Cleison e Cleiton, a sonoridade é muito próxima. Mas você vai modificar o nome do cara. É melhor você falar, um é o titular, outro é o reserva. Não, mas os dois são reserva. Cleison e Cleiton. Tem alguma dificuldade O Cleiton não pode ser titular do time do Corinthians. O Cleiton? Pode. Pode? Claro que pode. Se o Romero O Romero é um monstro. Se o Romero o Cleiton pode ser titular. Mas o Romero e é só a minha opinião. Tecnicamente ele é melhor, o Cleiton. Só que talvez ele não se enquadre no sistema tático, porque taticamente o Romero cumpre uma função de proteger o Fagner como ninguém faz, né? Então, o Corinthians, mais que um time, é um conceito. É isso que faz o Corinthians um time diferenciado dos demais nesse campeonato. Para ser campeão, não sei. Mas o Corinthians é um conceito que começou com o Mano e foi aperfeiçoadíssimo com o Tite. Aí houve umas bobagens aí da direção do Corinthians, contratações aí do Cristóvão, do Oswaldo de Oliveira. E agora esse conceito foi retomado com o Carille. Então, quem entra ali sabe o que tem que fazer. O cara vai dar a vida dele para ser eficiente dentro do sistema montado pelo Carille.
Claro que há jogadores que têm mais qualidade do que outros. Por exemplo, sai o Rodriguinho, é difícil você encontrar um substituto. É a mesma coisa pro Jadson. Vai Marquinhos e Gabriel. Então, é difícil. Mas o conceito, a filosofia, ela sempre está presente quando o Corinthians entra em campo. Então, o Corinthians não perdeu nenhum jogo até agora. No campeonato não tomou nenhum gol. Não tomou nenhum gol também. Então é um time difícil de ser batido. Não tomou nenhum gol ainda? Não tomou no nenhum Brasileirão? Não. Não tomou nenhum gol no Brasileiro. Como não? A Chapecoense foi 1-1. Perdão, só na estreia. 2 jogos que ele não toma gol. Então desculpa aí. 3. O quê? 3 jogos. O Santos não tomou nem contra o Vitória, nem contra o Atlético Goianiense. Isso. Então são 3 jogos que você toma gol. Tomou só no primeiro jogo. Então é aquilo que eu falei. Esse conceito, essa filosofia, essa maneira de encarar o jogo, que, repito, começou com o Mano, tá? Aí o Tite vem, eleva o Corinthians completamente de patamar. Eles tiram o Corinthians daqui, vamos supor, e leva o Corinthians aqui. Tá? Aí quando assume o Cristóvão e o Oswaldo Oliveira, faz isso, vai lá pra baixo. Aí volta o Carille, começa a estar daqui e já está um pouquinho mais acima. Então eu acho que mesmo sem esses jogadores, o Romero na seleção, o Balbuena machucado, Jadson e Rodriguinho na seleção brasileira. Fagner e o Rodriguinho na seleção. Eu acho que vai mudar. Claro, esses jogadores têm muito peso. Mas o conceito, a filosofia permanece. E o Corinthians vai ser um time difícil de ser batido hoje à noite, mesmo com o Vasco jogando em casa. O Vasco não é favorito hoje? Não tem favorito esse jogo. Não tem favorito. Mesmo com o Vasco jogando em casa. Eu, sinceramente, não me surpreenderia, por exemplo, se o Corinthians ganhasse esse jogo. Não tem favorito, Edmundo? Mesmo sendo em São Januário, com a torcida, a pressão? Acho difícil você apontar um favorito. Mas a torcida jogando junto, o time do Vasco tem melhorado bastante. E os desfalques do Corinthians, acho que faz com que o Vasco tenha mais chance. Se vai ganhar, eu não sei. A gente vai ver, pelos números, o Vasco vai atacar mais, vai finalizar mais, porque é o jeito do Vasco jogar em casa. E é o jeito do Corinthians jogar fora. E é o jeito do Corinthians se comportar fora. Mas isso não necessariamente se traduz em resultados, né? O que vale é aquele número lá de cima, não os outros, né? O número final do placar. Esse é o que vale. Posse de bola, finalizações, essas coisas não contam muito. Mas eu acredito que o Vasco é favorito. Com relação a essa partida, Benja, eu concordo com o Edmundo, vai ser a partida mais difícil que o Corinthians fará no Campeonato Brasileiro até então, porque a última partida contra o Santos é um clássico. Só pegou uma mata até agora, só baba. É um clássico. O Santos é um clássico. Mas não deixa de ser um clássico, gente. Mas pelo fato de ter sido na Arena Corinthians... Se o Corinthians ganhar do Vasco, amanhã eles vão falar, mas o Vasco não tá bem. Pois é. E assim mas vai. O Vasco, o argumento que ele vai falar é um time que estava na Série B. Mas empatou com o líder do campeonato, pois explica pra eles. O Corinthians empatou com o líder do campeonato, ganhou do campeão baiano, que foi o ano passado, o líder do campeonato o Corinthians ganhou do Atlético Goianiense, que era obrigação, e ganhou do Santos, que é um clássico. Só pegou baba. Então, Flavinho, se a gente pegar o retrospecto até aqui, 17 partidas sem perder. A última derrota do Corinthians foi no Campeonato Paulista, para a Ferroviária, jogando fora, e o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Oh, não! É fato. Era Peraí. Aí ele tem razão. O Alain Mineiro bateu o pênalti, dominou a bola com a ajeitou mão. a bola com o braço e fez o gol. A frase, o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem, ela não existe em nenhum idioma. Existe sim. Ela não existe. Ela não faz sentido. Se você botar isso, se você deixa botar o Mano terminar. se você bota no Google... O Mano vai terminar. Você bota no Google... O Corinthians deixa o Mano terminar. Fala, prejudicado pela arbitragem. O Google fala... Vai, Mano. Fala. Não, pode ir. Fala. A situação é a seguinte, então o Corinthians ele vai pegar um adversário extremamente duro, concordo com o Edmundo, a torcida está apoiando o Vasco ele não vive um bom momento? Não vive, mas a torcida ajudando, ajuda em muitos jogadores, cara. O Vasco sabe das suas limitações, o Vasco não briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas como o Edmundo disse, em São Januário está 100%, e se a torcida continuar apoiando aí até o término do campeonato, coisa que eu espero que aconteça, o Vasco não cai novamente para a Série B, coisa que o Flavinho deseja. Agora, com relação ao Corinthians, você deseja o Vasco o quê? caia para a Série B. Não desejo nada, eu só falei que o Vasco tem que jogar o campeonato. Não. O Vasco tem que jogar esse campeonato para não cair, é isso que eu falo. Ou seja, eu não estou desejando nada, não desejo nada. Diretamente você torce contra os grandes, e o Vasco é um grande mas deixa eu perguntar, Edmundo, desculpa, você vai continuar. O Vasco tem que jogar para não cair ou o Vasco tem que jogar para ser campeão? Não, a história do Vasco diz que ele tem que jogar para ser campeão. Mas essa gangorra de subir e descer deixa qualquer um assustado. Primeiro você tem que montar uma filosofia, como disse o Sormani, que tem implantada no Corinthians, que é uma solidez, um sistema defensivo, você criar um time e a partir daí você
buscar novos desafios. O Vasco foi campeão brasileiro, carioca, em 2015, em 2016. E caiu em 2015. Então E quase não subiu em 2016. Quase não subiu em 2016. É um parâmetro que não deve ser levado em consideração, porque os jogos no Campeonato Brasileiro são mais difíceis. Agora, essa ideia que está sendo colocada pela diretoria e comprada, absorvida pelos torcedores, é sensacional. Porque esse estádio, ele tem uma história lindíssima. Se ganhar 50% dos pontos, se ganhar os jogos em casa, o Vasco vai ficar em sétimo, oitavo, no máximo. O Atlético Paranaense fez isso ano passado, ganhou todas em casa. E, eventualmente, você vai conquistar pontos fora de casa, um ou outro, vai ganhar do Atlético Goianiense, vai ganhar uma partida ou outra jogando num sistema fechadinho, explorando o contra-ataque. Até deu trabalho pro Grêmio no último final de semana, só que aí ainda faltava a figura de um cara mais experiente, ou aquele cara que bota a bola para dentro, aquele que segura a bola e dá um tempero diferente pro time. E eu acho que isso, dessa maneira, com essa mentalidade, o Vasco tem chance de permanecer na primeira divisão, que é o primeiro objetivo, e de brigar por coisas maiores, até, quem sabe, uma vaga na Libertadores. Pode ser. Ô, Benja, eu acho que hoje essa partida tem um significado especial pro Marquinhos Gabriel, cara. O Marquinhos Gabriel, que ele foi contratado com a expectativa de ser titular, inclusive o investimento que o Corinthians fez foi para isso mesmo, e ele não conseguiu vingar no Corinthians. Ele começou bem, depois teve um declínio técnico que foi absurdo e mereceu ficar durante muito tempo no banco. Mas ele entrou contra o Vitória, foi contra o Vitória, não foi que ele entrou? Ele mudou o cenário do jogo. Ele participou ativamente, deu passe, inclusive pro gol. Contra o Vitória deu passe no gol. Pois é. Aliás, deu 2 assistências, uma pro Gabriel gol perdeu. E o Gabriel perdeu na cara do goleiro. E ele também deu um chute que ele poderia ter feito o gol. Então, Pascoal, hoje, o Marquinhos Gabriel, se ele souber aproveitar essa oportunidade aí, senhor Mani, ele melhore. Sabe há quantos meses eu ouço essa frase? Não, olha, se o Marquinhos Gabriel Gabriel, essa é a oportunidade do Marquinhos Gabriel. Mas agora é, Benja. Agora é. Que ele entrou, ele foi agora bem. Mas ele entrou 10 minutos, dá um passe, a gente acha que ele mudou o jogo. Mudou o jogo. Olha, o Marquinhos Gabriel... entrou minutos, o tempo todo. Olha aqui, deixa eu responder a sua pergunta. O Marquinhos Gabriel, desde que chegou no Corinthians, jogou 2 partidas legais, depois não jogou mais nada. Mas desde quando ele chegou ao Corinthians, o Corinthians é completamente desorganizado. Exato, é isso, a resposta é essa. E esse ano, a primeira vez o Corinthians está organizado, exatamente. Ele foi reserva. Pelos motivos óbvios, de não ter jogado bem a temporada passada. Mas quem foi eu concordo com o Mano. Essa é a chance dele entrar, mostrar que tem potencial num time organizado. Se ele não mostrar no time organizado, aí realmente eu vou ter que dar uma palmatória que ele não serve para jogar no Corinthians. Que não é a minha opinião. Eu acho que ele tecnicamente tem condições de jogar no time do Corinthians. Então vocês acham que deveria ter tido a mesma paciência com o Marlone, com o Guilherme? Porque todos chegaram no momento que o Corinthians estava todo desorganizado. Então, mas acontece o seguinte... Só que não esqueça que todos eles chegaram a jogar... paciência. Todos eles chegaram a jogar com o Tite, hein? Aí depende... Não esqueça. Depende não. Sim, senhor. Marquinhos Gabriel não jogou com o Tite. Lógico que jogou. Não, o Tite jogou. Foi pedido. Quantos jogos? Mas jogou. Não foi muito. Não, lógico que não foi. O Tite foi para a seleção. Exatamente. Eles foram pedidos pelos... O Tite pediu Marquinhos Gabriel, o Tite pediu Marlone, o Tite pediu... Sim, mas ele mal dirigiu os jogadores. Ele mal dirigiu os jogadores. Eles não tiveram tempo de, naquela época, entender a filosofia corintiana. Entendeu? Essa é a diferença. Aí o cara tá lá no Corinthians, pega o Cristóvão e o Oswaldo Oliveira e joga mal, você tem que dar esse desconto. Nessa fatura, o Romero que todo mundo critica, que todo mundo desce o pau, jogava com o Tite, jogou com o Oswaldo, jogou com o Cristóvão, tá sempre lá. Veja, não é prato pronto. Para uns funciona, para outros não funciona. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é exatamente isso que o Edmundo falou. Vamos ver agora que o Corinthians está arrumado, tem um conceito, como é que esses jogadores vão se comportar. E eles, se não jogarem bem agora... Aí, amigo, esquece. E eles vão conhecer o que o treinador está pedindo. Eles podiam até não entender muito bem o que estava acontecendo naquele momento anterior, mas agora eles sabem o que o treinador quer. Marquinhos Gabriel, você sabe o que tem que fazer, esse corredor aqui. É o corredor da direita. O Cleison, você sabe o que tem que fazer, é o corredor aqui. E todo mundo agora sabe o que tem que fazer. Então, se eles sabem o que tem que fazer, fica melhor para ser executado. Eu costumo dizer o seguinte, e o Edmundo foi um brilhante jogador de futebol, vai saber que o jogador só joga com obrigação.
Você tem que mandar o jogador fazer. Agora, deixar o jogador, você fica ali à vontade, a vontade não é do jogador. Mais ou menos, né? O jogador tem que ter obrigação. Tem jogador que é disciplinado taticamente. Não, mas ele entende que tem que correr pro grupo. Ele tem que ter obrigação, Edmundo. Você vai marcar aqui, você vai marcar aqui. Você teve algum tem cara treinador que que falou pra você, Edmundo, fica à vontade, aí faz o que você quiser ou não? Tive muitos. E depende dos momentos. Por exemplo, o Tite, quando eu fui treinado por ele em 2006 lá no Palmeiras, eu já tinha 36 anos e já não gozava fisicamente de um bom porte físico, mas eu tinha uma parte técnica muito boa. Aí, o que ele fez comigo? Ele falou, você só vai ter uma obrigação, que o Pascal está dizendo. Quando o time perder a bola, e era um time desarrumado, e ele chegou e arrumou o time, você pega o primeiro volante do time dele, você para na frente do primeiro volante. A marcação do nosso time vai começar a partir de você. Os outros eram mais jovens, e a partir dali... E aí nós ficamos 12 partidas sem perder. Você tinha uma obrigação. Eu só tinha uma obrigação. E com a bola, não. Eu tinha liberdade para criar. No sistema tinha, eu não vou me lembrar, um carequinha que jogou na frente. Meu amigo até aqui do Rio. Que ano que foi isso? 2006. Lembra, Pascoal? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Daqui a pouco o Michelete Não vai era lembrar. mineiro, não, né? Não. Lembra aí, Michelete? E ele tinha força física, ele marcava os dois zagueiros assim não o era tempo todo. Era um atacante que você Atacante. falou? O atacante, carioca, que jogou com o Edmundo em 2006 no Palmeiras. Como? Não me lembro o nome. Enilton? Enilton. Viu? O Michelete não O era. Enilton Que marcava memória os desse dois cara. zagueiros, os outros meias, o Juninho e o Marcinho, marcavam os laterais e a gente tinha essa função tática ali e eu marcava o primeiro volante. Fatalmente, eu estava próximo dos atacantes quando a gente recuperava a bola. Então a obrigação tática ela é importante. Agora, se você tem um jogador jovem, de característica ofensiva, de velocidade pelo lado do campo, que é o caso do Romero, que tem força para chegar na frente, se movimentar, fazer os gols, e também de recomposição, de vir até aqui É o caso do Cleiton, que vai jogar hoje. O Cleiton, você organiza o seu time dessa maneira. Eu acho que a organização é tudo. Ô, Flavinho. Só colocar uma coisinha. Eu acho que o Corinthians vai ter uma preocupação com a lateral direita, porque vai jogar um volante de lateral, que é o Paulo Roberto. Então eu acho que aí está a preocupação do Corinthians. Porque no restante, os jogadores que entram no time são jogadores que conhecem as posições onde eles vão jogar. O Cleiton já jogou nessa posição na Ponte Preta, o Marquinhos Gabriel já jogou assim no Corinthians. Então eles sabem onde é que vão jogar. Eu estou falando esses porque os outros já são conhecidos no posicionamento. O Jadson sabe onde que vai jogar, o Jô já sabe onde que vai jogar, o Maicon sabe onde que vai jogar, apesar de estar voltando de lesão. Então todo mundo sabe. Agora o Paulo Roberto é uma novidade. Ele entrou alguns minutos... Foi contra Laú. Contra Laú. E foi mal demais. Lá na lateral direita. Um rolinho, é isso que eu ia falar. E ele estava meio que perdido. E ele falava para os caras da defesa, me fala, me avisa, quer dizer, se comunica com ele para dizer, adianta a marcação, volta, entendeu? Porque um fica dando dica pro outro dentro do campo, entendeu? Acho que essa é uma preocupação. Depois do jogo contra o Santos, o Carille foi perguntado sobre isso. Quem serão os substitutos de fulano, ciclano, beltrano, blá, 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 blá. Cicrano. Ciclano. Aí, na lateral direita, ele, na hora, pá! Paulo Roberto. Até o PVC fez um comentário ontem no Rodada Fox à noite que eu concordo com ele. Ao cravar ali na lata, rapidamente, Paulo Roberto na posição, isso indica o quê? Que o Carille já está trabalhando esse jogador para atuar como lateral direito, embora ele seja um volante de ofício. Então ele não vai cair lá de paraquedas como caiu naquele jogo contra a Laú, que foi uma emergência. Ele já deve estar trabalhando esse jogador para atuar como lateral. Mas, Mano, sabe quem eu acho que poderia cair bem ali naquela função, porque tem habilidade para isso? Não, rapidinho. O Camacho, cara. O Camacho é um cara que tem recurso, é um cara que tem bom passe, ele é um jogador técnico também. Eu acho que o Carille poderia insistir bem ali. Aí é que eu acho. Os treinadores hoje em dia fecham muito treino. Mas o que eu ouvi, não tenho informação nenhuma, mas o que eu ouvi de pessoas lá de dentro é que ele vai ter pouca liberdade para passar. O Paulo Roberto vai ficar mais com uma linha de 4 para marcar as subidas. Aí libera o Arana. Mais o Arana, exatamente. Para subir o Arana. Ô, Flavinho, hoje nós teremos um duelo de dois treinadores, praticamente vamos supor, da mesma geração, dois estudiosos, né? O Carille é um estudioso e o Milton Mendes
é um cara estudioso do futebol também. O Carille a gente está começando a conhecer agora como técnico, né? Ele sempre foi ele sempre foi auxiliar, então ele tem agora 6 meses de efetivo e está mostrando que se estudou, aprendeu bem, porque o estudo muitas vezes não é o estudo acadêmico que o cara vai para o banco da escola, não é só isso. É observar com quem ele está trabalhando, os métodos de trabalho, a maneira de fazer, organizar um treino e tudo mais, e está mostrando que aprendeu. O Milton Mendes é um técnico esperto, eu gosto dele. Foi uma surpresa quando o Vasco contratou. Acho que foi uma escolha boa. É um treinador inteligente, um cara que sabe montar time. Já mostrou que veio, já colocou gente que era titular absoluto no banco, já botou o cara para jogar de novo. Acho que vai ser vocês que adoram isso, um duelo tático interessantíssimo hoje, porque Você não se interessa? Eu não tenho o menor interesse, eu acho uma chatice absoluta. Por que você menciona, então? Porque porque apesar de tudo eu observo, mas eu acho que vocês gostam, eu estou só dizendo que vocês amam isso. Então, eu acho uma chatice. Posso achar ou eu tenho que eu acho? Não, pode. Tá, Não, obrigado. você acha que tem que jogar no Barata Voa. Meu filho, Os jogadores. Ó, é o seguinte, ó, você entra aí no campo, você vai jogar, e nem na sua pelada, nem na pelada. Você na pelada na praia, você na pelada aí. Sempre tem alguém que organiza, né? Na Bahia chama baba. Joga na frente, joga atrás. Você vai lá e fala o seguinte, ó, entra aí e faz o que quer. Não tem esse negócio não, filho. Ó, você vai jogar na frente, você vai aqui no meio, ó, você fica na marcação, não sai. Claro que tem. Ninguém fala Claro assim, que você tem. faz a transição. Claro que ninguém tem. fala, não, na várzea ninguém fala, você faz a transição. É assim, ó, você joga na frente, quem faz o meio? Sim, mas tem uma Quem faz o organização meio? tática. Flavinho, o futebol profissional não é time de recreio, 3 cara. frases. Tá de brincadeira. Não é Quem joga barata. na frente, Então, eu falar quem pra joga na você, frente. não Vai, existe barata voa no futebol profissional, Flávio. O que É se tudo pratica organizado. hoje no Brasil é uma coisa que se pratica há 20 anos quando eu joguei na Itália, que são os tornantes, né? São os 2 meias que, sem a bola, voltam para marcar e com a bola eles viram atacantes pelo lado do campo. Alguns times na Europa, na Itália, jogam com 2 atacantes, outros jogam com um atacante e um meia. Flutuante. Que aí faz o 4-2-3-1. Que vira 4-1, 4-1, enfim. Eu também sou parecido com você. Muito obrigado. Não precisa essa nomenclatura, essa numerologia para você tirar do jogador o melhor dele. Porque tem jogador, e o jogador do Vasco aí, que é o melhor jogador do Vasco hoje, o Douglas, no jogo passado, tentaram colocar ele lá à frente. Meio atacante. Você não teve ele nem lá e nem aqui. E, Ele de segundo volante é mas tem, brilhante. Ele brilhante. Segundo ele volante, esse organiza, moleque ele é muito começa bom. o jogo, ele marca bem. Aí você pega o Elias tem toda essa características de ocupação de espaço. O time desenvolve jogando, fazendo a jogada, daqui a pouco ele sai de um ponto que os volantes ficam ali observando o jogo, na sua grande maioria, e o diferencial dele o que é? Fator surpresa, chegar lá dentro da área, só para citar um exemplo. Paulinho, Elias, talvez pelo dedo do Tite, que é fantástico como treinador, mas talvez pelas características do atleta, que depois ele pega um outro que não tem essa mesma característica, ele não consiga repetir. Então, assim, não acho que seja numerologia, é tirar do atleta o que ele tem de melhor. Se você vê a característica dele de se filtrar na defesa adversária e finalização... Não destruiu. Parabéns, Pera. Índice palmômetro. Quem acha que o Flavinho foi bem nesse duelo com o Edmundo? Eu não tive duelo nenhum com o Edmundo. Quem acha índice palmômetro? Figura aqui, ó. Quem acha índice palmômetro? Quem acha que o Flavinho foi bem, bata palmas. Quem acha que o Edmundo foi bem? Ganhou o Edmundo. Ganhou o Edmundo. Não adianta. Sormani, Isso aqui é um hospício, não Você adianta. acha que pode estar pintando, ou é muito cedo, um novo Tite? Eu acho que é cedo. Eu acho que nem é justo com o Carille você imputar essa... Mas já te falei, desculpa, já te falei. Lá dentro do Corinthians, todo mundo fala. É igualzinho ao Tite. Tá, mas quanto tempo o Tite demorou para se Quanto de tempo solidificar de estrada? como esse treinador acima do bem e do mal? Porque o Tite não Ele teve ganhou uma o Campeonato escola. Gaúcho. O Tite não teve uma escola igual.
O Carille tá com o Tite, ficou com o Tite quantos anos? Ah, bastante. Não, que ele tá no Corinthians há 11 anos. E não é verdade que quando o Tite foi embora, o Tite tinha falado, pega o Carille? Deixa o Carille aí. Foi o que ele falou, exatamente. Então, tem essa vantagem. Meio que o Tite meio que foi um autodidata, né? Nisso tudo. O Carille não, ele já viu. Ele foi à escola e agora tornou-se professor. É diferente. Mas eu acho que O Carille aprendeu na prática, porque ele via o Tite fazer e ele está praticando Isso eu a mesma acabei de coisa. falar aqui, senhor Oswaldo Pascoal, quando o Ele falou Benjamin isso? Bach falou pra mim assim, nós temos 2 estudiosos. Aí eu falei assim, o senhor falou Carille, isso? que aprendeu com o Tite, e o outro, o Milton Mendes, que foi lá, fez Foi uns na cursos Europa, de foi na turismo Europa. e tal. Eu vou resumir Ele falou- tudo em ele uma falou frase, isso? não precisa ficar com esse floreado todo. Você acha que pode ser um novo Você Tite? fala, tá vendo, irmão? Você fica rolando lerdos. Fala, mano. Eu acho, Benja. O Carille é um cara que ele já tem muito do trabalho do Tite dentro dele também. Ele conseguiu desenvolver Porque esse como lado. é que ele aprendeu como? Observando, trabalhando com ele. Observando o Pronto, Tite, acabou, você tá todo mundo trabalhando falando a com mesma ele, coisa. fazendo o estágio. O Carille hoje Já é como se estava fosse dentro um dele, ele só apóstolo. tá botando pra fora. É isso que ele tá falando O Carille pro senhor. hoje é como O se senhor não fosse um tá entendendo. apóstolo do Tite. Mas ele tem tudo pra se tornar um santo também como Tá, o Tite vai, é. Mas é verdade. um lógico que é. apóstolo, um Mas santo. é verdade, é verdade. Gente, que isso Você aqui não tá imagina ficando- o Carille com uma túnica branca, caminhando sobre as águas? Imagina, um cajado. Fala do Tite, o que, que o Tite fazia? Depois a gente Fala faz com o as Tite. palhaçadas, vocês não gostam. Não, mas é Nós verdade. estamos falando É sério. verdade. Eu também tô falando Mandaram sério. parar com a brincadeira. Eu também tô Não, falando ninguém mandou sério. parar com a Mandou sim, brincadeira. Eu mandaram também. sim. Não, ninguém mandou vocês. parar com a Quando brincadeira, começa- tá louco? Quando começa a zoar, vocês acham Não, ruim. pelo contrário, Nós não tem como vocês zoarem. Não, ninguém mandou parar a Nós brincadeira. estamos fazendo uma análise Posso dar séria. uma- Eu também tô. Um adendo? Eu também Posso dar tô. um adendo? Pode. Só se tiver túnica e cajado e auréola. Eu acho que tecnicamente ele tem potencial. Mas ele vai ter que cair na graça das pessoas. Tem Já que ter caiu, um algo já mais. caiu. Ele vai ter de Não, dirigir outro tá time, caiu. Tite. Ô, Tite, É isso que eu ia Edmundo. Ele tem que Ele vai ter- ter de dirigir outro time. É isso que eu ia Tem que falar, ter grife, Fábio, ele tem que se expressar Conquistas. bem, ele tem que, no momento de dificuldade, saber se comportar, saber se impor, saber recuar. São todas Edmundo, o essas Tite com valências. você, o Tite com você em 2006 foi seu treinador no Palmeiras. O Tite não era um treinador top. O Tite chegou no Palmeiras em 2006, não falta tanto tempo assim, 11 anos. O Tite não era um treinador do quê? Do segundo escalão ou do terceiro. Ele tinha conquistado uma Copa do Brasil com o Grêmio. O Palmeiras contrata o Tite em 2006. Ó, estamos aqui, olha, o Palmeiras contratou o Tite aí, não sei, vamos ver o que vai dar. Hoje, contratou o Tite, pô. Veja, quando o Mano saiu do Corinthians e foi para a seleção brasileira, e a opção do Corinthians, através do Andrés, foi o Tite, eu trabalhava na Rádio Jovem Pan. Eu me lembro disso. Também não era... Não, eu fiz uma crítica criticando. Gente, o Tite, vocês perdem o Mano para a seleção brasileira e contratam o Tite. Tá vendo? Não entendo nada. Aí, foi o que eu falei. O Tite, por isso que eu falei pra você, que eu acho que é um pouco apressado, a gente achar que o Carille vai ser... O que eu falei, desculpa, o que eu falei é porque o Carille ficou muito tempo na cola, aprendendo com o Tite. O Tite, que nem você falou, era um autodidata. O Tite não teve isso. Não teve. O Tite Ele parou, foi lembra? O descobrindo, Tite foi teve uma fazendo. época... Quando você teve no treino do Corinthians, o que os jogadores falaram pra você? Eu fui fazer o aqui com o médico Jadson, estava lá, estava treinando o time reserva, que o Corinthians tinha jogado na noite anterior, Edmundo. Os jogadores todos falaram a mesma coisa. Dá uma olhada lá, ó. Os reservas treinando, olha quem está dando o treino. O Carille. Porque foi o que ele dá treino para os reservas com a mesma atenção que ele dá para os titulares. Aí os caras falam, o Tite fazia igualzinho. O Tite chegava lá no parque, no CT do Corinthians, cumprimentava o alemão, o cara da grama, os porteiro porteiros. até lá em cima. O Carille faz... então, quem jogou lá no dia a dia, não sou eu, fala que é igualzinho. Os caras falam que é a mesma coisa. Que não tem diferença. acho que- Fala olhando no olho, é transparente, ó, vou tirar você. Então, Beleza? aí que tá. E todo mundo gosta do cara. É difícil, Benja, porque não basta só o cara ser muito bom como treinador, ele conhecer a profissão. Ele precisa também saber lidar com o ego de jogador. Tem que ser um gestor. Sim, pois é, ele Um tem gestor. que gerir pessoas. E é complicado. E hoje em porque... dia é importante o gestor. O Carille, Precisa ter um gestor. fora o Sim, conhecimento desde que ele tático e pague a O técnico. Brasil Tem precisa que ter um IPTU. gestor. Fora Pagar o multa conhecimento, IPTU é melhor, mas vamos lá, continue. fora o conhecimento E se pagar técnico. IPTU Bate também daí é e melhor volta também, daqui. né? Vai, Hein? bate Eu daí vou e pagar volta IPTU? daqui. Vai. De quem é o IPTU? É meu. Gente, estamos fala. falando Não tem dono. Bate daí e volta IPTU daqui. lá não Fora tem o cara dono. ter que Falou, conhecer bate, demais eu bato o daqui, tema falou. futebol, ele tem que ser um analista tático, técnico, enfim. Ele precisa saber administrar o elenco, porque é difícil você ter 30 jogadores que muitas vezes ali você tem 4, 5, 6 jogadores que têm qualidade para ser titular e o cara está no banco. Você precisa convencer que o cara tem que continuar trabalhando certo
espero para que ele possa voltar à equipe titular. Muitas vezes o cara também não compra essa ideia do treinador. O cara também, ele, às vezes, conhece muito de futebol, mas ele não sabe expor isso pro atleta. É como se fosse aquele professor que conhece bem a matéria, mas na hora de explicar pro aluno ele não consegue passar. Mas isso o Carilli tem feito é isso que eu tô falando. qualidade. Então o Carilli, quando começou a temporada, ele tem um kit, mano, time tem ele jeito, tem um kit gente. de Lógico, treinador. tem um jeito. Não, Ele não é aquilo que eu falei, só um treinador pelo conhecimento. Não. Ele tem é um cara que sabe conceito, lidar com as pessoas. uma tudo filosofia que isso começa, isso é uma escola corintiana. Você entendeu? No começo do ano, eu até disse aqui, fiz um discurso veemente, que é característica da minha personalidade, dizendo que eu não dava um tostão furado, um figo podre pelo Corinthians. E já ganhou um brasileiro, o Paulista. Tá aí liderando o Campeonato Brasileiro. Eu mudei Aliás, completamente. O senhor inventou a minha... quarta força. Quando o senhor falou Não, que eu o senhor falei que era inventou a quarta força. Gente, o Palmeiras era a primeira força. Quem é a quarta força hoje? Hoje, de São Paulo, é o Santos. E quem é a primeira? E a primeira força é o Corinthians. Hoje, Corinthians é a primeira força, Palmeiras é a segunda força, São Paulo é a terceira força e o Santos é a quarta força. Se bobear, a Ponte está na frente do E Santos. mesmo nessa época que houve essa conversa da quarta força, Benja, o Carilli, em momento algum, ele espanou com a imprensa. Exatamente. Em momento algum, ele foi deselegante com alguém. Ele até poderia ser, Edmundo, porque ele fala, pô, tô chegando agora, ao invés da imprensa pegar leve comigo. Ele mesmo admitiu Ele que mesmo no começo falou, do ele não campeonato entrou em ele se achava polêmica, isso. ele não entrou em rota de Ô, colisão com Edmundo, ninguém. O Carilli é diferenciado. Edmundo, o Sormani fala, e hoje se fala muito, né, que treinador tem que ser gestor, né? Tem que saber lidar com as pessoas, controlar, quem o Mano falou, controlar egos, vaidades. O que mudou do treinador da tua época pro treinador de hoje? Não tinha ego? Não tinha também a mesma Não, coisa? sempre teve. A gestão de pessoas, ela é fundamental. Eu acho que se eu pudesse resumir numa situação só, numa coisa só, o Tite, que foi meu treinador, eu diria que ele incentiva a competição interna. O que é isso? Todo mundo é igual e vai jogar o melhor, vai jogar os melhores. Entendeu? Ele incentiva a competição interna. Eu sou o lateral esquerdo, você é o lateral esquerdo, eu tenho que competir com você por um lugar no time titular. Fatalmente, os dois vão estar bem. Claro que vai jogar só um, mas os dois vão estar bem, competindo o tempo Quando todo. precisar? Quando precisar, o cara vai dar conta do recado. E gestão de pessoas é fundamental. Vou contar só um acontecimento que meu e do Tite. Pessoal, que é uma pessoa que eu amo, admiro e bato palma, né? Ou com qualquer outro adjetivo. Mas tive problema com ele. Com quem que falou? Num jogo Com com o Tite. Tive problema com ele. Um jogo Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã. 1-0 pro Palmeiras. Em função dessas coisas, idade, não sei o quê, ele me tira. Ele me tira, eu mandei ele para aquele lugar. E a imprensa, né? Tem uma câmera, ou 10, tinha 10 câmeras olhando para mim. Eu não tinha a malandragem que os caras têm hoje de fazer isso, a leitura labial. Ele chegou lá, ele conversou comigo, ele falou, olha, você é capitão do meu time, é principal jogador, mas eu vou ter que te punir. Aí me deixou de fora no jogo seguinte. Só que os deuses do futebol e Jesus Cristo, que sempre está do meu lado, o Palmeiras perdeu em casa pro Atlético Paranaense. E a torcida ficou Aí a torcida ficou brava e aí eu voltei no outro jogo. E voltou como se nada tivesse acontecido. Precisava de mim, assim, de conversar. Aí é um cara que chega cedo no clube, que estuda o clube, que entende o clube, me chamava na sala dele. E aí, tudo bem? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Compartilhava. Ele e o Kleber. E vamos pro campo. E, cara, juro por Deus, não ficou nada daquele episódio. Entende? Eu acho que isso é gerir bem. Porque o maior prejudicado não fui eu, não. No jogo que eu não joguei, não. Foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras. Mas isso em 2006, que a coisa não era das melhores. Em 93, com aquele timaço do Palmeiras, cheio de coisa, vocês tudo moleque, voando. Ali tinha problema. O Luxemburgo naquela época conseguia controlar. Quando eu vou falar do Luxemburgo, as Os pessoas egos. acham que eu levo pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra ele pessoalmente. Mas o problema era ele. Ele é que era egocêntrico.
E o sucesso é dos atletas, cara. Quem ganha as manchetes são os atletas. E aí ele tomava atitudes para chamar a atenção para ele. E para mim isso é muito claro. Porque hoje, Antônio Carlos Zago, que é um cara que ele me fez brigar, o Vanderlei me fez brigar com o Antônio Carlos Zago. É mesmo? Hoje eu sou amigo do Antônio Carlos Zago, o Antônio Carlos não fala com ele e eu não falo com ele. Porque depois você só vai perceber depois, porque você é envolvido em situações. Enfim, então assim, tô falando especificamente do Vanderlei, não é uma coisa pessoal, que acho que ele foi o maior treinador que eu tive, tecnicamente, né? Não como gestão de, melhor do que aquele Tite. De pessoas. Oi? Melhor do que aquele Tite que você trabalhou no Tecnicamente, sim. Dentro do campo, sim. Naquele momento, naquele futebol E se jogava em praticado, 93. se jogava naquela época. Por exemplo, eu tinha de obrigações, né? Quando foi com o Tite, eu tinha que marcar o volante. Quando eu joguei com o Vanderlei, eu era o principal jogador do time na cabeça dele, não é na minha cabeça ou na cabeça do torcedor, não. Ele pedia para eu acompanhar o lateral até o meio. Dali você larga, quem vai pegar é um volante ou o lateral. E nosso time roubou a bola, dá no Edmundo nas costas do lateral. Então, por isso eu consegui me sobressair. Eu pegava a bola sempre numa posição, numa condição e me dava a liberdade de driblar e servir o Evair. Ou Rivaldo, ou Zinho, ou os jogadores que chegavam de trás. Porque quando você chega à linha de fundo, você tem que ter o mínimo de inteligência para levantar a cabeça e ver o seu companheiro melhor colocado. Então, tecnicamente, ele tirou de mim o que eu tinha de melhor. Eu tinha força, velocidade e boa técnica. Né? Então, assim, aí depois, num outro momento, já não tinha mais a força, já não tinha a velocidade e tinha a técnica. Aí um outro treinador tirou de mim um outro melhor. Então, assim, para mim, os 3 treinadores que eu tive, os melhores, foram o Vanderlei, o Antônio Lopes e o Tite. Tá aí o Edmundo falando de futebol. Pera aí, Pascoal, você vai falar logo na sequência, porque nós vamos ouvir agora o Cleiton e o Pedro Henrique. Ah, é o Cleison, rapaz. O Mano tem razão. Precisa mudar. Então tem que chamar um cara de Clayton. Tem que ter um sobrenome. Agora não dá. Cleiton, é tudo igual. É Cleison. Tudo bem, mas confunde. Você não tem dificuldade. Cleison pra Cleiton. Confunde. Qual é a dificuldade, Parece dupla sertaneja. Hoje tem show lá do Cleison e Cleiton aqui em Macaé. Vamos lá ver o Cleison e o... Cleison, ficou na dúvida? É Cleiton ou é Cleison? Cleison e o Pedro Henrique. Vamos lá. Fico triste com a lesão deles, que são 2 grandes zagueiros, que aprendo muito com eles. E essa sequência tem sido muito boa para mim, para pegar ritmo de jogo. Então, desse jogo, creio eu que fiz uma boa partida. Pude recuperar o ritmo de jogo que eu tinha o ano passado, quando virei titular. Então, pegando confiança a cada jogo, para que deixe uma dúvida aí na cabeça do professor para próximas escalações. Então, a gente confia muito no trabalho de quem está entrando. De todo o elenco, a gente confia em cada um que estão aqui com nós. Então, a gente fica tranquilo e, se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa partida lá contra o Vasco. O cara, ele é um cara que deixa todo mundo bem à vontade. Comigo não foi diferente. Ele me deixou bem à vontade, eu venho treinando na função, trabalhando ali. Então, eu estou também bem à vontade. Eu estou realmente só esperando a hora do jogo para fazer o que eu venho treinando, e tenho certeza que no jogo não vai ser diferente. Eu ajudo tanto quanto o Romero. Se eu tiver que voltar lá atrás, não vou deixar de voltar de maneira nenhuma. Espero também produzir muito ofensivamente, mas é claro que são características um pouco diferentes, mas no sistema tático do time isso aí não vai mudar de forma nenhuma. Bom, tá aí. Ô, Pascoalzito, o Nenê tá indo embora do Vasco? Porque a situação do Nenê parece que não anda das melhores, não. O Nenê tem ficado na reserva e tem entrado no segundo tempo. E tem entrado bem no time do Vasco. O treinador do Vasco encontrou uma fórmula. Hoje, por exemplo, volta o Luiz Fabiano. Né? Então, para não deixar o time tão lento e sem as obrigações, como o Edmundo acabou de falar, alguém tem que marcar o volante na saída de bola, tem que dar uma corrida atrás do lateral, até um setor do meio campo. Precisa fazer isso. Quando você tem 2 a menos que não fazem esse tipo de marcação, você tem mais liberdade para o time adversário.
né? Você não pode dar liberdade, por exemplo, lateral esquerdo do Corinthians. O Arana vai jogar sem marcar. O Arana é o melhor passador do time do Corinthians, junto com o Jadson. É o cara que mais assistências faz no time do Corinthians, né? E o Fabiano, aliás, tem uma história legal, né? O Fabiano gosta de fazer gols contra o Corinthians. Tem uma marca de fazer gols contra o Corinthians na sua trajetória. E ele volta hoje, e descansado. O Edmundo falou que ele tinha 36 quando voltou e tal. O jogador, quando volta descansado, uma semana inteira se preparando, ele vem mais forte, mais concentrado, mais preparado para uma partida como essa. Acho que o Vasco vai apostar nisso, nas jogadas de velocidade pelo lado do campo e a bola para dentro da área com o centroavante como o Fabiano. Ô Edmundo, ficou ruim. Quando o Rodrigo foi embora, o Nenê ficou bravo mesmo? Não tem nada disso. É papo furado essa história? Nada disso. A verdade é que, assim, muito se falou aqui no Rio, né, a imprensa, de que o Vasco tinha um time envelhecido. A chegada do Milton Mendes, ele identificou que precisava rejuvenescer esse time e deixou a diretoria livre para negociar os jogadores mais velhos. É que, assim, a gente fala muito do Rodrigo, do Luiz Fabiano e do Nenê, mas o Andrezinho, Wagner, Escudeiro, esses jogadores também perderam espaço. Isso faz parte do rejuvenescimento da equipe. Ele, Milton Mendes, está fazendo um bom trabalho porque ele está fazendo o Vasco jogar de uma maneira que o Vasco não jogava, fechadinho no contra-ataque. Aí ele percebeu que para jogar em contra-ataque ele precisava ter jogadores mais velozes do que o Nenê. Entende? E foi assim que o Vasco conseguiu as 2 vitórias em casa, coincidentemente ou não. Por quê? O que aconteceu com o Vasco no primeiro semestre? No estadual, ganhou dos pequenos e teve dificuldade com os grandes. Perdeu 2 vezes para o Fluminense. Na penúltima rodada agora, ganhou do Fluminense. Então, houve uma mudança radical. Não é por causa da saída do... Você tem melhores amigos que trocam de clube porque vão para uma situação melhor ou porque não se deram bem naquele clube. O problema é que o Nenê goza de um prestígio muito grande com a torcida e com a imprensa. Mas ele não está satisfeito. O prestígio que ele tem não é compatível com o futebol que ele vem jogando. E ele não está satisfeito, né, de ficar no banco. E ele tem mercado. Ele tem mercado. Não sei se tão vasto como foi no final de 2015. É o São Paulo que quer ele, porque o São Paulo está desesperado atrás de um meia. O PVC fala isso no Expediente de Futebol e no AIUP, eu concordo com ele. A gente tem que falar mais de futebol e menos de contratação, menos de especulação. E de futebol hoje, ele vai para o banco porque ele não está produzindo o treinador espera. Mas nós estamos na 4ª rodada do Brasileirão e tem o assunto que ele pode ir embora do Vasco. Mas será que é o São Paulo? Mas já não sei. É verdade? Não é bom pro será que é verdade? Ou será que é plantado? Porque antes do Cuca ir pro Palmeiras, foi plantado que ele ia pro Flamengo, que ele ia pra China. Aí o Palmeiras escutou lá, com resultados ruins, falou o seguinte: vamos pegar logo ele, Isso é assim, porque senão a gente vai perder ele pro Flamengo ou pra China. E não tinha nada de Flamengo e nada de China. Isso é um pouco assim, desde que o mundo é mundo, né? Empresários, os próprios jogadores, às vezes até jornalistas e tal. Mas eu vivi isso, vivi lá e estou vivendo aqui. Claro, você está vendo como é que é. Sei como é que é. Sei que passam para cá, 80% é para que lá tenha vantagem. É só uma letrinha, né? Quando o jogador fala, vou dar uma letra ali, você vai ver que eu vou arrumar. Porque não é uma forçação de barra? Então, por exemplo, o Nenê vai sair. Tu tá forçando a barra com o treinador, né? Questão do Nenê. Tem uma entrevista do Rodrigo, Rodrigão, não é isso? Que foi pra Ponte Preta? Rodrigo. Zagueiro. Que é próximo dele e tudo mais. Então, ele deu uma entrevista essa semana dizendo que, olha, é amigo do Nenê, deve se falar e tal. Ele tá satisfeito, ele vai sair, ele vai acabar indo embora. O Rodrigo disse a ele nessa entrevista, se prepara que o próximo é você. É o próximo, exato. Aí quando começa esse diz que diz, esse burburinho, começam a surgir os boatos e as especulações. Você tem toda a razão. Tem muita coisa que sai de dentro para fora mesmo. Assim. O jogador que dá uma declaraçãozinha aqui, conversa com alguém lá que ele sabe que é boca de graxa, que vai falar com algum jornalista e tudo mais. Quando você quer mandar um recado, você sabe com quem você fala. Só para resumir, no caso do Nenê, estão falando em Grêmio, estão falando até em Vitória.
Duvido. Vitória Olha, do Cleiton Xavier? sabe que é o problema? O Nenê ele tem um alto salário no Se Vasco. vocês estão, Vitória, se vocês dificilmente vai prestaram levar. atenção, também, o Grêmio eu estou usando o sujeito indeterminado, porque como eu não sei quem está falando. Olha, tá dando aula de português agora. Tô dando aula de português e Atenção. aula